Preparem-se para uma viagem no tempo, porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo da música clássica. Ah, Vamos falar sobre a sinfonia, aham. essa experiência musical tão grandiosa e arrebatadora, Sim, e o compositor que ajudou a moldá-la, Franz Joseph Haydn. é ele mesmo. Vocês já imaginaram um mundo sem concertos públicos como os que a gente conhece hoje? É. É por aí que a gente vai começar. É fascinante pensar que a sinfonia, como a gente conhece, nem Uhum. sempre foi a atração principal. Nossa. Imagina só ir a um concerto significava ouvir principalmente óperas. E a sinfonia era tipo um entretenimento antes do espetáculo principal. Caramba. Os materiais de hoje que a gente separou parece que saíram de um livro de história da música, Legal. que então um quadro de como a sinfonia evoluiu ao longo do tempo. Simples entretenimento a gênero musical independente. É. Que jornada, hein? Que jornada! E os nossos materiais mencionam alguns pioneiros importantes nesse processo. Sim. Giovanni Battista Sammartini, por exemplo, Ah. preparando o terreno para o que viria depois. E a Orquestra de Mannheim, liderada por Johann Steinmetz, inovando com a precisão. E os crescendos dramáticos. Dramáticos. Que fase. Exatamente o fator crucial nesse desenvolvimento foi o surgimento dos concertos públicos, como o Concert Spirituel em Paris. De repente tinha um espaço dedicado à música orquestral, separado da ópera. Olha só. E isso realmente ajudou a popularizar a sinfonia como um gênero por direito próprio. E é nesse cenário que Haydn entra em cena. É ele mesmo. Falando em prolífico, ele compôs mais de 100 sinfonias. Nossa, tá. Dá pra imaginar? Tem muita O coisa. cara era uma máquina de fazer música. Era... Mas me explica uma coisa. Claro! Esse contexto histórico influenciou de alguma forma o estilo dele. Com certeza é fundamental entender o contexto da vida de Haydn para compreender a obra dele. Ele trabalhou para a rica família Esterházy por décadas, o que lhe proporcionou uma estabilidade incrível. Olha só. E liberdade para experimentar. Nossa. Haydn não compunha por dinheiro rápido, ele tinha o espaço e os recursos para realmente desenvolver sua arte. Interessante. E foi nesse ambiente que ele pôde experimentar e refinar suas técnicas. E essa liberdade criativa nos leva a uma das histórias mais deliciosas da música clássica. Ah, A Sinfonia da Despedida. isso é legal. Sério. Me conta. Uma sinfonia em que os músicos deixam o palco apagando suas velas enquanto saem. Nossa. Pura genialidade. Que coisa. Mas havia algo a mais por trás dessa jogada. E estratégica. Não foi apenas uma brincadeira musical. Foi a maneira inteligente de Haydn enviar uma mensagem ao seu patrono, o príncipe Nikolaus Esterházy. Basicamente, ele estava dizendo: ei, estamos presos aqui no seu palácio de verão há muito tempo. Sentimos falta das nossas famílias, podemos voltar para casa, por favor. Usar a música para se comunicar dessa forma é simplesmente fantástico. Mostra a inteligência de Haydn e a compreensão dele do poder da música, que vai muito além do entretenimento. Mas me diz uma coisa, Claro, essa ousadia era constante nas obras dele. sem dúvida. Ele estava sempre desafiando as normas. Haydn estava constantemente expandindo os limites, brincando com a forma e estrutura de uma maneira inovadora e envolvente. Ele não se limitava a seguir as regras. Ele as moldava de acordo com a sua visão. Que legal. E a Sinfonia da Despedida é apenas um exemplo disso. Ok, falamos sobre o contexto da vida de Haydn, sua incrível produção musical Isso. e sua ousadia. Mas para realmente entender o impacto dele, a gente precisa dar uma olhada na estrutura musical que ele frequentemente empregava, a forma sonata. Isso. A gente não vai entrar em termos técnicos complicados, mas essa forma é fundamental para apreciar como Haydn moldou a sinfonia. Me ajuda a entender isso melhor. Claro, pense na forma sonata como uma espécie de planta de uma casa. Ela é tipicamente dividida em 3 seções principais. A exposição, onde os principais temas musicais são apresentados, o desenvolvimento, onde esses temas são trabalhados, transformados e explorados de diferentes maneiras. Interessante. E, finalmente, a recapitulação, onde os temas originais retornam trazendo uma sensação de resolução. Então, a forma sonata é como uma jornada musical com diferentes etapas. É isso aí. A gente começa com a apresentação dos temas, depois explora as possibilidades Isso. e, por fim, retorna ao ponto de partida, mas com uma nova perspectiva. Exatamente. Faz sentido. Faz. E como Haydn se encaixa nessa história toda? Boa pergunta. Ele simplesmente seguia essa fórmula à risca. Haydn era um mestre da forma sonata. Mas o que é realmente interessante é que ele não se limitava a segui-la.
rigidamente. Ele brincava com ela, chiava, e às vezes até quebrava as regras. Não. E um exemplo perfeito disso é o primeiro movimento da Sinfonia no 104. A Sinfonia no 104. Uma das suas obras-primas, certo, sem dúvida. Me conta mais sobre ela. Tradicionalmente, a exposição na forma sonata apresentaria 2 temas contrastantes. Mas Haydn, nessa sinfonia, brinca com as notas expectativas. Em vez de 2 melodias distintas, ele se concentra em variações de um único tema, Olha só. destacando o contraste por meio de mudanças na tonalidade. Em vez de mudanças melódicas dramáticas. Entendi. É como se ele estivesse dizendo, prestem atenção, o drama real está acontecendo na forma como essas harmonias estão mudando e se resolvendo. Que fascinante. Yeah. Mas espera um pouco. Diga. Essa sinfonia não foi composta durante o período que ele passou em Londres. Sim, a Sinfonia no 104 foi uma de suas últimas obras escrita durante sua estadia em Londres. Um período importantíssimo da sua carreira. O que momento? Haydn, o compositor que começou sua carreira como um servo. Agora regendo suas próprias sinfonias para um público enorme em um dos centros culturais mais importantes da Europa. É prova do seu talento. Sim. E da sua incrível jornada como músico. Com certeza. E essa mudança de ambiente também influenciou suas composições. As sinfonias de Londres compostas para orquestras maiores e um público mais amplo. Sim. Marca um novo capítulo na sua carreira. Então até agora a gente cobriu bastante coisa. A ascensão de Haydn na fama. Seu uso inteligente da música para comunicação. Sua maestria na forma sonata. Sim. E até um gostinho da sua experiência em Londres. Mas ainda há muito mais para descobrir sobre seu legado. E seu impacto duradouro no mundo da música. Com certeza. De volta ao nosso mergulho profundo no mundo dos sons de Joseph Haydn e a sinfonia. É isso aí. Se você está se juntando a nós agora, saiba que estamos explorando a vida notável de Haydn, seu uso inteligente da música para comunicação e seu domínio da forma sonata. Agora, quiçá, a gente analisar mais de perto algumas de suas obras mais celebradas, particularmente suas últimas sinfonias escritas para o público londrino. Sim, porque essas sinfonias de Londres não eram apenas Haydn exibindo suas habilidades. Elas foram escritas para orquestras maiores concertos públicos. E um público mais diversificado do que ele estava acostumado na corte de Esterházy. Verdade. Ele precisava impressionar certo. Com certeza, essas sinfonias tinham que capturar a atenção de um público pagante. Pessoas que não estavam lá apenas porque o príncipe exigia. E Haydn se superou, compondo obras sofisticadas e incrivelmente envolventes. Pegue a Sinfonia no 104, por exemplo, que mencionamos anteriormente. Ela às vezes é chamada de Sinfonia Londres. Legal. E é um exemplo brilhante de como Haydn pegou a forma sonata tradicional e a infundiu com seu estilo único. É verdade. Uma das coisas que sempre me impressiona nessa sinfonia é o primeiro movimento, tão ousado e enérgico, que define o tom de toda a peça. Me arrepio só de pensar. Sem dúvida, e lembro de como falamos sobre a tendência de Haydn de brincar com a forma sonata tradicional. Bem, isso está em plena exibição aqui. Em vez de ter 2 temas contrastantes na exposição, eles se concentram em variações de um único tema, criando essa incrível sensação de impulso e unidade. É como se ele nos levasse a uma jornada emocionante, mas dentro da estrutura dessa poderosa ideia musical. Isso. Uma montanha-russa de emoções. Exatamente. E não se trata apenas dos temas em si. É sobre como Haydn nos desenvolve, como ele brinca com as harmonias e os ritmos para criar essa paisagem sonora em constante evolução. Interessante. Você pode ouvir a influência de seus anos na corte Esterházy, onde ele teve liberdade de experimentar e refinar seu ofício. É como se ele estivesse dizendo, ok, aqui está a ideia principal, Edgar, vamos ver de quantas maneiras podemos explorá-la e transformá-la, quanta emoção podemos extrair dela. Que privilégio ter acesso a essa mente brilhante. E ele faz isso com tanto brilho e finesse. Você nunca se sente perdido ou confuso. Você é simplesmente levado pela energia e engenhosidade da música. E essa é uma das marcas do gênio de Haydn. Sua capacidade de equilibrar complexidade com acessibilidade. Ele não tem medo de desafiar o ouvinte, mas sempre o faz de uma forma que é, em última análise, satisfatória e agradável. É como se ele estivesse convidando você a se juntar a ele para experimentar a alegria da descoberta ao lado dele. É uma bela imagem. Que experiência única. E essa é uma ponte perfeita para falar sobre outro aspecto fundamental da Sinfonia da 104. E, na verdade, de muitas das sinfonias de Haydn, o elemento surpresa
Ele adorava manter seu público na ponta dos pés, lançando reviravoltas inesperadas que os fariam adivinhar o que viria a seguir. Ah, sim, totalmente. Ele era um mestre nessas pequenas piadas musicais. Essas mudanças repentinas no humor ou no andamento que te pegariam desprevenido. Sim. Era como se estivesse piscando pro público, dizendo, te peguei. Um verdadeiro showman. Exatamente. E não se trata apenas de humor. Trata-se de criar uma sensação de drama e excitação. De manter o ouvinte totalmente envolvido do começo ao fim. É algo que ele continuou a explorar e refinar ao longo de sua carreira. Mas e o restante da sinfonia no 104? Se me fale sobre os outros movimentos. O que mais ele nos reserva nessa obra? Como Haydn mantém esse impulso e essa sensação de surpresa por toda a sinfonia, quero saber de tudo. Bem, lembra da estrutura tradicional de 4 movimentos que mencionamos antes? Rápido, lento, dançante e, em seguida, outro movimento rápido para encerrar as coisas. Sim. Haydn segue esse modelo básico, mas sempre encontra maneira de torná-lo seu. O segundo movimento, por exemplo, é um andante em forma ternária, o que significa que tem essa bela estrutura ABA, com uma seção intermediária contrastante, que proporciona um momento de respiro da energia do primeiro movimento. É como um pequeno oásis de calma no meio desta grande jornada musical. Esse momento para recuperar o fôlego e se preparar para o que vem a seguir. Exatamente. Então, quando você pensa que já descobriu Haydn, ele lança outra reviravolta com um terceiro movimento, um minueto e plio. O minueto era uma forma de dança popular na época, mas Haydn o leva a outro nível, infundindo com sua sagacidade e energia características. Legal. Ele realmente não se contentava com o comum. Então ainda é dançante, mas com um toque especial de Haydn. Uma mistura de clássico e moderno, talvez. Precisamente a exceção do trio, com sua melodia e instrumentação contrastantes, proporciona mais um momento de surpresa e deleite. Que legal. E finalmente chegamos ao quarto movimento. Sim. O grande finale, a conclusão épica da sinfonia. Estou ansioso para saber. O que Haydn preparou para nós aqui. Ele termina com um estrondo ou nos deixa em suspenso querendo mais? Tá, o final, Haydn retorna à forma sonata. Mas mais uma vez brinca com as nossas expectativas. Mesmo. Em vez de um tema grandioso e arrebatador, ele introduz uma melodia simples, quase folclórica, que parece surgir do nada. Ai, caramba. É como se ele dissesse, ok, nos divertimos com todas aquelas estruturas e desenvolvimentos complexos, agora vamos apenas curtir uma boa melodia. E essa simplicidade é enganosa, imagino. E deve ter algum truque na manga certa. Exatamente, não se deixe enganar por sua simplicidade. Este tema é enganosamente inteligente. Haydn o desenvolve de todas as maneiras inesperadas. Interessante. Construindo um clímax triunfante que deixa o público aplaudindo de pé, querendo mais. É como se ele estivesse guardando melhor pro final, essa explosão final de energia e alegria que manda todos para casa com um sorriso no rosto. Uma bela imagem. Um final digno de um mestre. E isso, em poucas palavras, é o gênio de Haydn. Sua capacidade de combinar maestria artesanal com um senso de ludicidade e surpresa. Para criar música que é intelectualmente estimulante e emocionalmente envolvente. Ele pegou a sinfonia, essa forma musical relativamente nova, e a elevou a uma forma de arte capaz de expressar uma gama completa de emoções humanas. E não se trata apenas da sinfonia no 104. Não. Esse mesmo espírito de inovação e deleite pode ser encontrado em todas as últimas sinfonias de Haydn. Cada uma jornada única e cativante do mundo do som. Sim. É impressionante como ele conseguiu criar um legado tão rico. Com certeza. E é importante lembrar que Haydn não estava escrevendo apenas para sua época. Ele estava preparando o terreno para as futuras gerações de compositores, influenciando nomes como Mozart e Beethoven. E, em última análise, moldando o curso da música ocidental. Uau. Falando em outro tipo de composição, ele também se aventurou no mundo dos quartetos de cordas, certo? Sim, os quartetos de cordas. Um lado mais íntimo de Haydn, talvez. Talvez. Quero muito mergulhar nesse universo. Com você, me conte tudo. De volta ao nosso mergulho no mundo de Franz Joseph Haydn. Já exploramos sua trajetória desde as origens humildes até a maestria na sinfonia. Passando pelo seu uso inteligente da música como forma de comunicação. É verdade. Mas o impacto de Haydn não se limitou à grandiosidade da orquestra. Ele também deixou sua marca numa forma musical mais intimista. O quarteto de cordas. Exatamente. E os nossos materiais destacam o papel de Haydn como o pai do quarteto de cordas. Nossa. Esse bem 4 instrumentos, sem maestro, apenas uma conversa musical pura.
4 instrumentos dialogando entre si, criando um universo de emoções. Sim. É fascinante. Mas como Haydn transformou essa formação, aparentemente simples, em obras de tamanha profundidade e complexidade? O interessante é que Haydn pegou essa estrutura enxuta e criou obras de incrível profundidade e complexidade. Seus quartetos de cordas são como dramas em miniatura, repletos de contrastes emocionais, diálogos perspicazes e momentos de pura beleza. Esses quartetos não eram apenas música de fundo para jantares elegantes, certo? Não. Eram peças para serem apreciadas com atenção, degustadas e discutidas. Com certeza, os quartetos de Haydn exigiam uma escuta ativa, desafiando tanto os músicos quanto o público a se conectar com a música em um nível mais profundo. E, ao fazer isso, ele elevou o quarteto de cordas a um patamar de respeitabilidade artística, que rivalizava com a sinfonia. Ele pegou essa forma musical, muitas vezes vista como mero entretenimento, Sim. e a transformou em algo verdadeiramente profundo. Exatamente. E me corrige se eu estiver enganado. Claro. Mas ele compôs muitos quartetos de cordas, não foi? Sim, Haydn compôs mais de 60 quartetos de cordas. Nossa. Cada um uma exploração única de ideias e emoções musicais. E assim como em suas sinfonias, ele não teve medo de experimentar e inovar dentro da forma do quarteto de cordas. Exatamente. Ele brincou com harmonias, ritmos e texturas, expandindo as fronteiras do que era possível com esses 4 instrumentos. Isso. Se a gente colocasse um quarteto de cordas de Haydn para tocar agora, que tipo de experiência a gente teria? Descreva essa imersão musical para nós. Imagine o seguinte, você está em um salão pequeno e aconchegante. Talvez iluminado por velas. Legal. 4 músicos ocupam seus lugares. 2 violinos, uma viola e um violoncelo. Há um momento de silêncio. E Então eles começam a tocar. A música se inicia suavemente, quase como uma conversa, com cada instrumento tecendo sua própria linha melódica. Interessante. Então, à medida que a peça se desenrola, a música se torna mais intensa, mais dramática. As melodias se entrelaçam, ora colidindo, ora se misturando perfeitamente. Nossa. Você ouve momentos de alegria, tristeza, brincadeira e até mesmo um toque de travessura. Que legal. É um mundo inteiro de emoções encapsulado nesse pequeno conjunto. Parece incrível como um microcosmo musical da experiência humana. Exatamente. E essa é a beleza dos quartetos de cordas de Haydn. Eles capturam todo o espectro da emoção humana de uma forma que é ao mesmo tempo íntima e profunda. E, assim como em suas sinfonias, há sempre um elemento de surpresa. Uma sensação de que Haydn está constantemente nos mantendo alertas, nunca permitindo que a música se torne previsível ou monótona. Impressionante como ele conseguiu criar um mundo musical tão rico e variado dentro dos limites desse conjunto relativamente pequeno. E você sabe, não são apenas os quartetos de cordas e as sinfonias. Haydn também compôs óperas, concertos e até obras corais, que é artista completo. Sem dúvida. E em todos esses gêneros a gente pode observar as mesmas características do estilo dele. Quais? O domínio da forma, a inteligência e o humor, a profundidade da emoção e a constante busca por inovar e romper barreiras. Interessante. Mas afinal, qual é o legado de Haydn? Boa pergunta. Por que a gente deve se importar com um compositor que viveu há séculos? Acredito que o legado de Haydn é multifacetado. Em primeiro lugar, ele foi um mestre artesão, um compositor capaz de pegar qualquer forma musical e elevá-la a um nível de arte inigualável em sua época. Olha só. Ele expandiu as possibilidades da música. Sim. E ao fazer isso, lançou as bases para o período romântico que se seguiu. Pense em Beethoven, por exemplo. Ele estudou a música de Haydn intensamente. E você pode ouvir a influência de Haydn nas primeiras obras de Beethoven. Então Haydn não foi apenas um grande compositor, mas também um professor. Isso. Um mentor para futuras gerações de gigantes da música. Exatamente. Além de seu brilhantismo técnico, Haydn tinha esse dom incrível de se conectar com seu público. Sua música é repleta de vida, energia e inteligência. Ela fala da experiência humana de uma maneira que transcende o tempo e o espaço. E acho que é por isso que sua música continua sendo executada e apreciada hoje em dia. É simplesmente temporal. Como se ele tivesse essa capacidade extraordinária de tocar em algo universal, algo que ressoa com as pessoas através dos séculos. Precisamente, acredito que essa seja a medida definitiva de qualquer artista. Qual? A capacidade de criar obras que continuam a comover e inspirar muito depois de sua partida. E Haydn certamente conseguiu isso. Bem, chegamos ao final da nossa imersão no mundo de Haydn. Abordamos diversos aspectos da sua vida e obra.
suas origens humildes, seu domínio da sinfonia e do quarteto de cordas, e seu impacto duradouro no mundo da música. Sim. Mas há uma coisa que eu espero que você leve deste mergulho, é esta. Diga. A música de Haydn é mais do que notas em uma partitura. É uma janela para o coração humano, repleta de alegria, tristeza e inteligência, e um profundo senso de admiração. Que lindo! E se Haydn estivesse vivo hoje, assistindo a um concerto sinfônico moderno ou ouvindo uma apresentação de quarteto de cordas, imagino que ele ficaria maravilhado e encantado ao ver como as formas que ele ajudou a moldar evoluíram e continuam a prosperar. E talvez ele até esboçasse um pequeno sorriso, sabendo que sua música continua a tocar a vida de 20 séculos depois. E você que nos acompanhou nessa jornada, sim, convidamos você a descobrir a música de Haydn e experimentá-la por si mesmo. Você pode se surpreender com quanto esse compositor de séculos atrás ainda tem a nos dizer hoje. Com certeza. Até a próxima.